Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso sobre a obra de Santo Agostinho, Como Catequizar os Rudes, aqui com essa ótima edição do Centro Dom Bosco. E hoje nós avançaremos no nosso curso para uma parte muito importante da obra. Serão ao todo 7 aulas, se eu não calculo aqui de forma errada, serão 7 aulas a respeito, como diz Santo Agostinho no final do 2º capítulo da obra, de como obter essa alegria, como obter a alegria de catequizar. Santo Agostinho dedica os capítulos 7 aulas não. Ele dedica os capítulos 10 a 14, ou seja, serão 5 aulas, eu que me confundi aqui nos algarismos romanos. Ele dedica 5 aulas dos capítulos 10 ao 14 ao modo como o catequista obtém a alegria de catequizar e desperta a alegria nos alunos. Vejam então que a dinâmica dessas 5 aulas será essa. Conselhos, ensinamentos concretos de Santo Agostinho, preciosos, eu diria, de como o catequista deve atuar para despertar, sempre com a graça de Deus, evidentemente, nele próprio e nos seus ouvintes, nos seus alunos, a alegria. A alegria que é um elemento fundamental na catequese. Nós, inclusive, já tivemos uma aula anterior em que falávamos de... O título, inclusive, da aula foi Catequizar com Alegria e Paciência. E Santo Agostinho agora, então, dedicará 5 capítulos para esse assunto. E hoje, então, será a primeira dessas 5 aulas. Nós estamos na 10ª aula do nosso curso, caminhamos de acordo com os capítulos, estamos alinhados com os capítulos da obra, capítulo 10, aula 10. Então, a primeira aula é a respeito da alegria da catequese. Catequizar com alegria, por um lado, e por outro lado, despertar a alegria. Claro que aqui é a alegria como virtude cristã, a alegria como um dos frutos do Espírito Santo também nos nossos alunos. Então vejamos o que Santo Agostinho vai falar no capítulo 10, e eu só faço aqui uma observação importante, que no meu entendimento, especialmente nesses 5 capítulos, não que
isso não esteja presente nos demais capítulos da obra, mas especialmente nesses 5 capítulos, nessa obra de Santo Agostinho, como Catequizar os Rudes, o doutor da graça demonstra um conhecimento finíssimo de pedagogia e psicologia. Aqui de nos deliciarmos com a fineza do pensamento de Santo Agostinho nessas áreas, na pedagogia e na psicologia. Os ensinamentos são riquíssimos e é fundamental que possamos meditar os ensinamentos com muita calma, paulatinamente e sempre, claro, iluminar cada ensinamento com a Sagrada Escritura, com a doutrina da Santa Igreja. Vamos lá, capítulo 10. Talvez desejes, diz Santo Agostinho para Deográcias, o diácono de Cartago que havia escrito para ele, talvez desejes que eu te explique com um exemplo de sermão para que te mostre como realizar aquilo que recomendei. É o que buscarei fazer tanto quanto puder com a ajuda de Deus. Então ele vai, em algum momento da obra, eu diria, especialmente a partir do capítulo 15, ele vai dar um exemplo de sermão, um exemplo de catequese. A gente vai ter este privilégio de entrar na sala de aula de Santo Agostinho. Mas aí ele vai dizer, mas antes, conforme prometi, preciso falar daquele júbilo que se deve alcançar, daquela alegria que se deve alcançar. Pois já expliquei o bastante acerca dos preceitos para os sermões voltados aos que vêm a nós para se tornarem cristãos, parecendo-me que cumpri satisfatoriamente aquilo que prometi. Então, ele já cumpriu os pontos sobre os quais ele havia se proposto a falar anteriormente. Eu apenas recapitulo aqui porque ele fala sobre isso no final do capítulo 2º, no capítulo 2. Vejamos aqui os 3 pontos. E o Centro Dom Bosco faz muito bem de colocar aqui no rodapé. Primeiro, a respeito do modo da narração, o que acontece entre os capítulos 3º a 6º. Isso Santo Agostinho já fez e nós fizemos, já demos essas aulas. Depois, a respeito de como expor os preceitos e como exortar, capítulos 7º a 9º. Isso também Santo Agostinho já cumpriu. E agora, por último, antes de entrar no sermão propriamente dito, antes de entrar no conteúdo da catequese propriamente dito, o que vai acontecer no capítulo 15, entre os capítulos 10 e 14, Santo Agostinho fala de como obter essa alegria, como nós estamos falando. E aí Santo Agostinho vai continuar depois desta breve recapitulação. Certamente não me é necessário fazer nesta obra aquilo que recomendo que se faça. Portanto, se o fizer, valerá como um acréscimo. Portanto, se o fizer, valerá como um acréscimo. Mas como posso fazer transbordar o acréscimo antes de preencher até a medida marcada? Pois o que mais te ouço lamentar é que o teu sermão parece ruim e desprezível ao tentares fazer alguém cristão. Pois sei que és suficientemente preparado e instruído, e não vem de uma falta de eloquência, porém de um tédio em teu espírito. Essa parte é fundamental para que nós entendamos qual é o problema, digamos assim, da catequese de
Deográcias. Primeiro, é só para que nós não nos percamos, porque a forma de escrever de Santo Agostinho é um pouco desafiadora, não é tão simples. Certamente não me é necessário fazer nesta obra aquilo que recomendo que se faça. Portanto, se o fizer, valerá como um acréscimo. Mas como posso fazer transbordar o acréscimo antes de preencher até a medida marcada? Vejam que a humildade, inclusive, de Santo Agostinho de reconhecer que aquilo que ele aconselha muitas vezes é o que se fala hoje, por exemplo, como uma expressão em inglês, um plus em alguns momentos. Em muitos momentos, é claro, ele vai falar da essência, do princípio, do que é necessário para a catequese, essencialmente necessário. Mas em alguns momentos ele vai falar do ideal e também de acréscimos que seriam importantes de ser feitos, se for possível. Mas ele vai falar que se nós não fizermos o básico, não há como se colocar o acréscimo. É o que ele coloca aqui em forma de pergunta. Portanto, se o fizer, valerá como um acréscimo. Mas como posso fazer transbordar o acréscimo antes de preencher até a medida marcada? É evidente. Então, aqui eu faço um conselho concreto para vocês, catequistas. Catequistas, como sempre, de uma maneira geral, é fundamental que nós comecemos com o feijão com arroz em nosso apostolado. O catequista, ele precisa fazer o feijão com arroz. Não adianta ele começar o seu apostolado, começar a sua catequese e querer servir, digamos, lagosta, caviar e pratos rebuscados para os seus alunos. Ele precisa fazer o feijão com arroz, o filé com fritas, que é a doutrina da Santa Igreja, como Santo Agostinho mesmo vai falar. Ele próprio vai falar na sequência qual é a medida marcada, qual é o feijão com arroz. E na ordem de prioridade, eu diria, porque não fica tão claro assim. Mas se nós... E por isso é tão importante essa meditação sobre as palavras de Santo Agostinho, porque não fica tão claro, mas se nós meditamos sobre as palavras e nos aprofundamos, isso faz todo o sentido. Vejam o que ele vai dizer. Pois o que mais te ouço lamentar é que o teu sermão parece ruim e desprezível, ao tentares fazer alguém cristão. Deográcias se considera um mau catequista, mas sei que isso não vem tanto do conteúdo que ensinas, pois sei que és suficientemente preparado e instruído. Então, esse é o feijão com arroz. O feijão com arroz, o primeiro passo é que o catequista seja suficientemente preparado e instruído. Ele precisa conhecer a doutrina da Igreja. Ele precisa ser bem formado. É inadmissível que alguém se proponha a ser catequista e não interessa qual é a fase da catequese, se é pré-catequese, no caso de crianças bem pequenas, se é a catequese infantil, se é a chamada catequese de perseverança, daquelas crianças que estão ali entre o final da infância e o início da chamada adolescência, se é a catequese dos adolescentes e dos jovens ou dos adultos, não interessa. É inadmissível que alguém se proponha a ser catequista e não tenha boa formação na doutrina da Igreja e na palavra de Deus. Isso é inadmissível. Então, o feijão com arroz é que a pessoa seja, como Deográcias, suficientemente preparado e instruído. E é claro que nessa vida apostólica que nós temos, desafiadora, muitas vezes nós temos, como se diz no popular, que
trocar o pneu com o carro em movimento. Então, não há pessoas disponíveis, mas há que se ter uma pessoa devidamente humilde que comece a se formar e tenha a responsabilidade de se formar e começar a formar os outros na medida de sua formação. Não sejamos também ingênuos de dizer, não, você vai ficar 10 anos a estudar e depois desses 10 anos, e nesse período ninguém tem catequese. É evidente que não. Cada lugar, cada ambiente vai ter que se adaptar às suas circunstâncias, sempre dirigido por um pároco, de preferência zeloso, atento. Mas é evidente que nós precisamos que a catequese nunca pare. A catequese não pode parar, o apostolado não pode parar. Mas o feijão com arroz do catequista é esse. O catequista deve ser suficientemente preparado e instruído. Aí vem o segundo ponto. O segundo ponto. E não vem de uma falta de eloquência. O segundo ponto que o catequista deve investir, digamos, é que ele tenha eloquência. Esse ponto, ele não é tão importante quanto a doutrina, ele já vai além do feijão com arroz, mas ele tem a sua importância. O catequista deve, na medida do possível, se esforçar para que, no ato de transmitir a doutrina que ele conhece, na qual ele se instruiu, que é o feijão com arroz, ele seja eloquente, ele seja competente para transmitir essa doutrina de uma maneira adequada para atingir as almas, para levar as almas ao conhecimento da verdade, da doutrina de sempre da Santa Igreja. Então, essa eloquência é um segundo ponto que Santo Agostinho coloca importantíssimo. Mas vejam que Santo Agostinho coloca a eloquência como um ponto ainda dentro de um quase feijão com arroz. Nós poderíamos colocar como aquela salada ou um legume, algo um pouco mais elaborado, mas que ainda está dentro da comida caseira. Não é nada muito sofisticado. E depois é que ele vai entrar no ponto que ele vai tratar nesses 5 capítulos. Porém, de um tédio em teu espírito, no espírito do catequista. Esse é um ponto delicado e que precisa ser curado, tratado. O tédio, a falta de alegria no espírito do catequista, que acaba por refletir também esse tédio, esse marasmo nos alunos. Então vejam que acaba que isso se torna um ciclo vicioso, em que o catequista ensina entediado e os alunos acabam por também ficarem entediados naquela aula. Vejam então que aqui é um detalhe muito fino. E Deográcias, entediado, apesar de bem formado e eloquente, considerava a sua catequese ruim. E Santo Agostinho, então, agora ele vai entrar no assunto. Isso ocorre, como disse, porque ele já tratou desse assunto justamente naquela aula em que eu falava de catequizar como alegria e paciência. Se alguém quiser relembrar do assunto, basta retomar aquela aula. Isso ocorre, como disse, porque mais nos deleita e nos atém aquilo que contemplamos no silêncio do Espírito. E não queremos ser distraídos daquilo que contemplamos pelo ruído das palavras largamente dissonantes do pensamento, ou porque, tratando-se de um sermão formoso, mais nos agrada ouvir ou ler o que está melhor expresso, criado
sem nossos cuidados ou responsabilidade, do que enquadrar frases apressadas para transmitir a verdade ao entendimento de outrem. Isso com a incerteza de que nossas palavras, tal como as entendemos, estejam adequadas a seu sentido, ou ainda se elas são tomadas pelos que nos ouvem de forma proveitosa, ou porque o que apresentamos aos rudes seja para nós já tão familiar e desnecessário de se alongar que frequentemente nos custa retornar ao tema, e porque já não haja nele nenhum uso ou prazer para elevar a alma, sendo-nos até mesmo algo infantil. Vejam a profundidade disso que Santo Agostinho está a nos dizer. Primeiro ele retoma aquele ponto que eu falava, que nós falávamos, sobre o qual nós refletíamos, porque eu considero que é uma reflexão que eu faço, uma meditação que eu faço e que, claro, vocês também fazem quando assistem às aulas. É uma reflexão que Santo Agostinho já fez naquela aula de catequizar com alegria e paciência, que nós nos deleitamos mais, por exemplo, quando lemos e meditamos as Sagradas Escrituras. Por exemplo, pegamos um texto sagrado, como se fala tradicionalmente, e isso é o correto, um texto que foi escrito pelo Espírito Santo, e lemos as palavras do Espírito Santo e meditamos as palavras do Espírito Santo, e nos deleitamos muito mais do que quando temos que expor com as nossas pobres palavras e convencer os outros daquilo que o Espírito Santo escreveu na Escritura, sobre o mesmo ponto. É isso que Santo Agostinho está a dizer. Que todo esse esforço que o catequista tem que fazer para estudar a doutrina da Igreja, conhecer a doutrina da Igreja, se formar na doutrina da Igreja e transmiti-la aos seus alunos, este é um processo que por si mesmo já é passível de o entediar, já é uma cruz. E o catequista tem que estar ciente disso, de quais são as penitências que ele fará como catequista. E é claro que isso vale para todo e qualquer professor. Isso já faz parte do ofício de ensinar. Porque ensinar envolve, evidentemente, aprender. Se eu não aprendo, eu não ensinarei absolutamente nada. O catequista, como nós falávamos antes, ele aprende a doutrina da Igreja, ele se forma na doutrina da Igreja e ensina. É muito melhor aprender do que ensinar. Falemos de uma maneira mais crua. É muito mais agradável aprender do que ensinar. Aquele momento em que nos colocamos diante da palavra de Deus, da doutrina, em que a doutrina nos ilumina, em que nós, inclusive, eventualmente nos convertemos, conhecemos a verdade. É muito mais até prazeroso, eu poderia dizer, do que o ofício, o trabalho, a obra de ensinar, que é de fato algo extremamente desafiador, eu colocar com as minhas palavras algo tão elevado. É por isso até que eu tenho tentado colocar conselhos mais práticos durante as aulas. Convém ao catequista, tem pessoas que não leem durante as aulas, e eu considero isso muito... a não ser que seja um professor muito experimentado, que tenha as obras muito na cabeça, eu considero um equívoco. Eu recomendo que sim, os catequistas, os professores de uma maneira geral, tenham momentos de leitura,
Aí eu falarei com os catequistas. Reflitamos por um momento sobre isso. Nós estamos a ensinar o que há de mais elevado. Não há nada de mais elevado que pode ser ensinado. Nós estamos a ensinar a doutrina da Igreja, a palavra de Deus. É evidente que as nossas palavras, como diz Santo Agostinho, são paupérrimas para ensinar, para transmitir esse conteúdo riquíssimo. Riquíssimo. Então convém que durante a aula eu separe momentos em que eu lerei este conteúdo que é muito mais rico do que as minhas pobres palavras. E isso vai iluminar a aula. E convém até que o catequista treine leitura, porque leitura não entedia o aluno, entedia se você não souber ler. E até um outro conselho prático, não convém colocar o aluno para ler. Porque se aquele aluno não for um bom leitor, aí é que vai entediar. E ele não lerá bem. Não é fácil ler a Sagrada Escritura. Não é fácil ler o catecismo. Leia você, catequista. Aprenda você a ler bem a Sagrada Escritura. Aprenda você a ler bem o catecismo. Envolva os alunos na aula de uma outra maneira, que eles se interessem fazendo perguntas, comentários, observações, mas a leitura é algo que demanda um conhecimento e muitas vezes a forma de ler interfere no conteúdo da aula. Então veja que isso é fundamental, que nós possamos ter momentos de leituras pontuais do conteúdo que é dado. Isso é muito enriquecedor para a aula. Outro ponto aqui maravilhoso que Santo Agostinho coloca é outra cruz que o catequista tem. É evidente que eu, por exemplo, eu dou catequese há 12 anos na minha paróquia. 12, 13 anos. Se nós falarmos a grosso modo, há 13 anos os mesmos conteúdos são dados. 13 anos as mesmas aulas. É um conteúdo que sim, já se tornou familiar. Como encontrar motivação para dar a mesma aula tantas vezes? É claro que a graça de Deus vem em nosso socorro, há um chamado de uma maneira imprópria, há uma vocação, mas como encontrar motivação para dar uma aula tantas vezes? Isso envolve todo o professor, mas no caso do catequista, ele não pode ficar entediado, ele não pode achar que já sabe, ele não pode deixar de preparar aquela aula. A aula tem que ser preparada sempre. Isso é algo que eu falo até para mim mesmo. No meio de uma vida corrida, é muito comum o catequista ter a tentação de achar que não precisa preparar a aula. Ele achar que ele, como se diz no popular, eu me garanto e não preciso preparar essa aula porque eu já dei essa aula muitas vezes. Isso é falta de humildade, porque naquela preparação a palavra de Deus, a própria doutrina da igreja, ela é de sempre. É a doutrina de sempre. A Escritura é a mesma, mas nós a lemos de uma maneira sempre nova. E Deus vai falar ao nosso coração, aquela turma de alunos, aqueles alunos são sempre novos. E eles têm questões em suas vidas que são novas. E Deus vai te mostrar que você vai destacar um ponto novo. Então prepare sempre as suas aulas, não importa se você é catequista há 100 anos, e encontre a motivação para tratar dos mesmos temas, mesmo que você seja catequista há 1000 anos. Peça a Deus essa graça de estar sempre motivado para falar do tema, e não importa a sua suposta familiaridade,
com aquele tema. Lembre-se que você está diante da palavra de Deus, você está diante da Sagrada Escritura, você está diante da doutrina da Santa Igreja Católica. Então seja humilde, prepare a aula. É claro que isso não é algo literal, é algo espiritual, interior. Prepare a aula de joelhos, é assim que nós deveríamos fazer. E tudo o que eu digo para vocês, eu digo para mim. Eu não me coloco acima, por mais que eu esteja a ensinar nesse momento, por mais que eu me coloque sim acima, porque aqui eu sou o professor, mas em muitos momentos eu também tenho as minhas tentações e caio nas minhas misérias. Preparemos as nossas aulas de catequese de joelhos, em oração, e pensemos em cada um dos nossos alunos e peçamos a Deus a graça, começar e terminar cada aula com orações. Outro conselho prático, na realidade aqui é um testemunho. As minhas aulas, eu faço várias orações, eu não faço aqui porque os vídeos ficariam mais longos do que já estão, mas eu rezo o credo, o Pai Nosso, a oração do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, a Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda, o Glória. Depois a gente pede a intercessão de todos os padroeiros que nós temos, da paróquia, eventualmente da matriz paroquial, da catequese, eventualmente o santo do dia. Para que isso tudo? Para que haja naquele momento ali, de fato, ali há uma batalha espiritual. O demônio não quer que aquelas pessoas se convertam, mas Deus quer. Nossa Senhora quer. Nosso Senhor Jesus Cristo quer. O Espírito Santo quer. Os anjos da guarda de cada uma daquelas pessoas querem que elas se convertam. É por isso que é fundamental que nós rezemos antes de cada aula e peçamos o auxílio concretamente para todos eles. E peçamos também o auxílio para que nós, catequistas, para que Nossa Senhora venha em nosso socorro, para que Deus venha em nosso socorro, os nossos anjos da guarda, para que nós falemos apenas aquilo que Deus quer. E aí sim a catequese será dada, não apenas a aula preparada de joelhos, como deve ser, porque nós estamos ali não para fazer a nossa vontade e não para falar as nossas abobrinhas. Nós estamos ali para fazer a vontade de Deus. É para isso que nós somos catequistas. E aí Santo Agostinho, ele vai continuar. Depois de falar esse conteúdo riquíssimo em que ele vai falar dos temas que para o catequista são muito familiares, são até infantis, porque ele já conhece, nós poderíamos dizer, de cor, ele continua. O ouvinte também pode fatigar o locutor por sua imobilidade, ou porque não é movido por seus afetos, ou porque não demonstra nenhum sinal corporal de entender ou de se agradar com o que é dito. Isso é muito interessante. Eu mesmo tenho essa característica como professor, de olhar para o auditório, digamos assim, olhar para as pessoas que me ouvem, para ver como elas reagem às minhas palavras, se elas estão paradas, se elas se mexem, como são, se há sorrisos ou não, como são os olhares. E isso é extremamente desafiador quando nós notamos que não há reações. E aulas gravadas, então, como nós fazemos? Eu estou aqui diante de uma câmera, de um objeto, que evidentemente ficará imóvel, evidentemente não se manifestará. Como nós faremos diante dessa situação? Então, olhem os conselhos preciosos que Santo Agostinho dá. Essa preocupação do catequista com a manifestação concreta dos alunos, ela é positiva em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias. Ela só não pode ficar desordenada. Mas vejam que o fato da pessoa não se mover não necessariamente significa que ela não está a gostar da aula.
isso também precisa ser pesado pelo catequista. Vejam que interessante. Não que nos convenha buscar o louvor humano, diz Santo Agostinho. Acontece, porém, que o que ministramos vem de Deus. E quanto mais amamos aqueles a quem falamos, mais desejamos que se agradem, pois é a eles que oferecemos a salvação. Quando isso não ocorre, contristamo-nos e ficamos debilitados e destruídos em nossa marcha, como se nossa obra fosse em vão. Isso é belíssimo. Seria desordenado que o catequista se preocupasse com a postura, com a atitude corporal dos alunos, se ele estivesse vaidosamente a buscar louvores humanos, aplausos humanos. Mas se, pelo contrário, ele se entristece porque está a buscar a glória de Deus e porque está zeloso pelas almas dos seus alunos, triste porque não vê neles uma reação positiva à instrução que lhes dá, isso é extremamente positivo. Isso é zelo pelas almas. Mas o catequista precisa, na prática, pesar se de fato a falta de reação, como eu dizia, corporal dos seus alunos é realmente uma falta de aprovação à sua aula ou apenas uma característica do aluno. Há alunos que são extremamente espalhafatosos durante a aula e não gostam da aula. E o contrário também acontece. Alunos que são extremamente contidos durante a aula e gostam muito do conteúdo que é passado. Isso é relativo. O catequista ele precisa ter a maturidade para não se abalar além da medida, não se entristecer além da medida. Ele precisa ter equilíbrio. Ele precisa, de fato, ser maduro para, como diz Santo Agostinho, ele usa essa linguagem da marcha, o catequista precisa caminhar, mesmo diante da cruz, diante dessa penitência, diante dos reveses naturais da vida e da caminhada de fé. Por vezes somos desviados de alguma coisa que desejamos fazer e cuja realização ou nos deleitava ou nos parecia mais necessária, e somos reunidos ou mandados por alguém a quem não queremos ofender, ou a toda sorte de situação incontornável em que devemos catequizar. E acatamos já conturbados a tarefa para a qual seria necessária uma imensa tranquilidade. E lamentamos não sermos capazes de fazer jus à nossa rotina de ocupações conforme quereríamos, nem podermos ser suficientes para tudo. E por causa dessa tristeza, o sermão torna-se menos agradável, pois que da aridez, da melancolia, pouca coisa frutifica. Vejam que esse é o risco. E por isso é tão importante o catequista cultivar, zelar por ele próprio, por essa alegria na arte de catequizar, por essa alegria no ato de catequizar. O catequista deve ser extremamente zeloso, cuidadoso com ele próprio, cuidar, digamos, dessa sua saúde. Eu vou usar um termo aqui que inventei agora, nesse exato segundo, essa saúde apostólica, essa saúde catequética. Ele precisa estar com esta saúde, com esta integridade em dia,
para que o seu sermão seja alegre, seja altivo, seja vivaz, seja agradável para aqueles que o ouvem, para que ele não incorra na aridez, na melancolia, no tédio, e isso certamente o que certamente faria com que os frutos rareassem, o que faria com que os frutos deixassem de brotar. E aí Santo Agostinho continua: às vezes ocorre de permanecer em nós uma aflição profunda por causa de um escândalo. E aqueles que dizem a nós, vem, fala com ele, pois deseja se tornar cristão, ignoram o que nos consome por dentro. Não convém mostrar-lhes tais afetos, e acabamos por oferecer de forma desagradável o que desejam. Com isso, o sermão fraco e áspero será transmitido de forma turva e perturbada. Portanto, devemos recorrer a Deus pelos remédios contra todas essas coisas que turbam nossa paz de espírito, pelos quais, apartados desse desânimo, exultamos com fervor de espírito e regozijamo-nos tranquilamente em nossas boas obras. Deus ama a quem dá com alegria. Santo Agostinho conclui este parágrafo, que é o parágrafo 14, o capítulo 10 da obra engloba os parágrafos 14 e 15. Ele encerra o parágrafo 14 com uma citação da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deus ama a quem dá com alegria. E esse ponto aqui que Santo Agostinho pega, e não interessa não interessa exatamente o que Santo Agostinho estava a dizer na sua época, mas ele é perfeito para os tempos atuais. Às vezes ocorre de permanecer em nós uma aflição profunda por causa de um escândalo. Reflitamos sobre os tempos atuais que nós vivemos. São tempos extremamente escandalosos. Nosso Senhor diz no Evangelho que os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles que os propagam, ai daqueles que causam os escândalos. Até de maneira muito dura, ele diz que seria melhor que uma pedra fosse atada aos seus pescoços e eles fossem lançados ao mar. Mas vejam que nós vivemos tempos escandalosos na sociedade, em primeiro lugar, mas também na igreja. E muitas pessoas perdem até o ânimo de catequizar. Olha que interessante isso. Como isso se aplica como uma luva aos tempos atuais. Há pessoas que perdem o ânimo de catequizar, e aqui catequizar de uma maneira ampla, formalmente, mas também informalmente. Quantas pessoas não perdem o ímpeto apostólico? Olha que tema maravilhoso para reflexão. Quantas pessoas hoje não se fecham em grupos, em pequenos grupos supostamente perfeitos, em que você tem ali uma vidinha burguesa, aparentemente perfeita, e que você não tem aquele ímpeto de catequizar. É uma situação que parece o que descreve Santo Agostinho. As pessoas se escandalizam de tal maneira com a vida atual, no século XXI, que elas perdem aquele viço, aquele gosto por anunciar o Evangelho, por catequizar. Elas desistem de pregar. E eu nem estou a falar da catequese formal apenas, eu até estou a falar principalmente do apostolado na sociedade. Às vezes ocorre de permanecer em nós uma aflição profunda por causa de um escândalo. É o que nós vemos aí afora.
uma sociedade escandalosa. E aqueles que dizem a nós, olha que interessante, isso é algo que grita na sociedade. As pessoas estão sedentas de Deus. Vem, fala com ele, pois deseja se tornar cristão. Ignoram o que nos consome por dentro. Não convém mostrar-lhes tais afetos. E acabamos por oferecer de forma desagradável o que desejam. Quantas pessoas se tornam amargas no apostolado, se tornam pesadas, tristes, perdem a alegria. Pessoas que se tornam estranhas, pessoas que perdem a naturalidade, pessoas que perdem esse ímpeto apostólico, como eu falava, e para elas parece que não faz a menor diferença se aquela pessoa que chega será católica ou não, porque ela já está naquele grupo fechado, que tem uma vida perfeita, aquele grupo que estão todos a caminho do céu. E quem está fora dali, pouco importa. Com isso, o sermão fraco e áspero será transmitido de forma turva e perturbada. Isso não é catolicismo, isso não é apostolado. Portanto, diz Santo Agostinho, devemos recorrer a Deus pelos remédios contra todas essas coisas que turbam nossa paz de espírito. Nós devemos recorrer a Deus. Isso que nós vemos na sociedade e na própria igreja. Pelos quais, apartados desse desânimo, alegres como católicos, não bobos alegres, cientes do que acontece, mas sem perder a alegria, sem perder o viço, sem perder o ânimo, sem nos tornarmos católicos de alma pequena, pusilânimes, exultamos com fervor de espírito e regozijamo-nos tranquilamente em nossas boas obras. Deus ama quem dá com alegria. Vejam, a conclusão é essa. Deus ama quem dá com alegria. E no parágrafo 15 que Santo Agostinho inicia agora, ele continuará esse raciocínio com a atitude contrária que nós vemos em muitos desses fiéis, que se fecham nos seus grupos. Ele mostra que a atitude de nosso Senhor Jesus Cristo foi o rebaixamento, foi a humilhação, foi o aniquilamento. E que essa deve ser a atitude daquele que pretende fazer apostolado. Nós devemos nos rebaixar, nós devemos nos humilhar, nós devemos nos fazer, como diz São Paulo, e eu encerrarei a aula inclusive com essa passagem, nós devemos nos fazer tudo para todos. Vejam que maravilha é esse parágrafo 15 da obra de Santo Agostinho. Por vezes contristamo-nos porque o ouvinte não pôde captar nosso intelecto, de cujo cume somos compelidos a descer para a languidez das palavras, tão distantes do pensamento, e somos forçados a tratar longa e intrincadamente pela boca aquilo que foi assimilado tão rapidamente no fundo da consciência e que, por ser expresso de forma tão distinta, torna a fala tediosa, fazendo-nos querer que nos calemos. Aqui ele está a dizer de algo que nós assimilamos com rapidez quando lemos, quando estudamos, quando nos formamos, independentemente de como isso foi, mas quando nós fomos transmitir para alguém,
Essa pessoa teve dificuldade e nós temos uma dificuldade concreta de ensinar, de transmitir. E isso, evidentemente, causa tédio. Isso causa uma dificuldade concreta. E a tentação é nos entristecermos e até nos calarmos. E vejam que precioso que vai dizer Santo Agostinho. Tenhamos em mente, entretanto, o que nos foi pedido por aquele que nos deu o exemplo, para que sigamos seus passos. Pois por maior que seja a diferença entre a articulação de nossa voz e a vivacidade de nossa inteligência, tão mais diferente é a mortalidade da carne em relação à semelhança de Deus. E ainda que permanecesse na mesma forma, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, até a morte de cruz. Então eu faço aqui só um parênteses importantíssimo, até como um exemplo para aquilo que eu falava da utilização de leituras pontuais. Por mais que essas aulas sejam lidas e meditadas sempre, mas uma leitura pontual da Escritura, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, aquele discurso, cântico cristológico que inclusive a Santa Igreja reza sempre nas primeiras vésperas do sábado, as primeiras vésperas, do domingo, que acabam por, evidentemente, serem rezadas no entardecer do sábado para o domingo, esse canto belíssimo da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é Senhor. Vejam aqui, então, que Santo Agostinho ele parte, como deve ser sempre, de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele vai chegar ao apóstolo, ele vai chegar ao catequista, aquele que é chamado a fazer apostolado. E por que o faria, senão para se tornar fraco entre os fracos, a fim de ganhar os fracos? E aí a citação da passagem eu lerei, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Ouve seu imitador, diz Santo Agostinho para nós catequistas, para que nós ouçamos nosso Senhor Jesus Cristo, como São Paulo fez. Ouve seu imitador, que também diz noutro lugar: de fato, se somos arrebatados fora dos sentidos, é por Deus. Se somos sóbrios, é por vós. O amor de Cristo nos constrange, considerando que um só morreu por todos. Isso São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 13 e 14. Como com efeito estaria ele preparado para ser consumido pelo bem de suas almas, se lhe fosse um enfado inclinar-se aos ouvidos
delas. Mais uma citação, 2 Coríntios 12, 15. Portanto, nosso Senhor, ele se fez pequeno em meio a nós, como a ama amamentando seus filhos. 1 Tessalonicenses 2, 7. Todas essas referências estão muito bem colocadas aqui no rodapé da edição do Centro Dom Bosco. A menos que instigados pelo amor, por acaso nos agrada murmurar palavras encurtadas e mutiladas? Os homens, porém, optam por ter filhos, aos quais dizem essas mesmas palavras. É mais suave a mãe dar aos filhinhos pequenos bocados do alimento do que mastigar e comer ela mesma os maiores. Portanto, não apartemos de nosso pensamento aquela galinha, é uma referência ao Evangelho de São Mateus 23, 37, que sob as penas macias cobria seus tenros filhotes, chamando aos polos pipilantes com sua voz quebrada, e de cujas afáveis asas os soberbos fugiram, tornando-se presas das criaturas mais altas. Pois se o Espírito se deleita em penetrar as mais profundas verdades, também nos deleitará em saber como o amor, quanto mais devotamente se rebaixa aos patamares mais ínferos, mais fortemente retorna às verdades mais profundas, porque possui a correta consciência de que nada quer daqueles a quem se rebaixa, a não ser a salvação eterna destes. Isso é belíssimo. Então vejam como é que nós... esse é o ponto. E vejam como Santo Agostinho ele até parte de Nosso Senhor a partir das cartas de São Paulo. Mas nós poderíamos seguir até um outro caminho, que seria o caminho da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho dos evangelhos. Como é que nós nos entristeceremos em nossa catequese porque, eventualmente, supostamente, temos um conhecimento maior do que o dos nossos alunos e já temos um conhecimento prévio daquele conteúdo ensinado, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, viveu a ensinar as mais diversas pessoas? Com que direito? Com que direito nós nos entediamos? Com que direito nós nos entristecemos? Com que direito nós nos encastelamos? Com que direito nós nos fechamos nos nossos grupinhos, nos nossos grupelhos? Com que direito nós perdemos os nossos ímpetos apostólicos? Com que direito nós fazemos isso? Com que direito nós ficamos entediados e desistimos dos pequeninos do Senhor? Quando Ele, Deus que se fez homem, cuidou desses pequeninos incansavelmente, com todo zelo e paciência. Com que direito? Quando os santos dos 2000 anos da história da Igreja, os mais diversos tipos de santos, com os mais diversos perfis, jamais desistiram dos pequeninos, jamais desistiram de quem quer que seja. E o que nós vemos hoje é esse enfado, é esse tédio alastrado pelos mais diversos cantos, alastrado pelos mais diversos ambientes,
pseudo-doutores da igreja, pseudo-cruzados de redes sociais que se negam a fazer apostolado, que se negam a cuidar das almas, que se negam a pregar, que se negam a anunciar o evangelho, que se omitem. Com que direito? E a respeito, inclusive, do direito dos missionários, é evidente que aqui é um bispo a falar, mas nós, como fiéis leigos, independentemente da nossa condição, o apostolado é um dever moral universal, isso é doutrina da igreja. Todo fiel católico é chamado a fazer apostolado. Vejam o que São Paulo diz, e eu lerei o capítulo inteiro para encerrar essa aula. O que São Paulo vai dizer nesse belíssimo capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. São 27 versículos. O que São Paulo falará aos fiéis de Corinto, e eu penso que é isso que deve ser dito aos catequistas, a nós e a todos aqueles que se propõem a fazer apostolado. E é claro, todos nós somos chamados a catequizar, todos nós somos chamados a fazer apostolado. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou. Porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Deuteronômio 25, 4. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é na realidade em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito: quem trabalha deve trabalhar com esperança. E igualmente quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Se outros se arrogam este direito sobre vós, não o temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso deste direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor, que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Mas não tenho usado de nenhum desses direitos, e nem escrevo isto para reclamá-los. Preferiria morrer, mas ninguém me tirará este título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe.
Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que essa pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus. Porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.